Olá, boa tarde. E aí, como foi os trabalhos, não é? Tudo certinho, entenderam, não é? Pronto. Então vocês têm até o dia 30 para me entregar, tá certo? Tá super fácil. A maioria são atividades para nota, não é? Então vamos fazendo aos pouquinhos para poder garantir essa nota, tá certo? Vamos para a aula de hoje. Hoje nós teremos aula de português e nós iremos estudar a parte de gramática, certo? Hoje a nossa aula na página 43 tem a ver com a acentuação. O assunto é bem facilzinho, certo? Só é prestar atenção. Vamos lá? A tia Manu vai ler para vocês o texto. Vou colocar aqui o texto e eu vou fazer a leitura dele, tá certo? Vocês podem acompanhar no livro. Bora lá, tendo treinar a leitura? Vamos. Quando eu era pequeno, fui à casa de meus avós. E lá meu avô Tião fez um robô-cão, feito com sucata e latão. Ele logo virou meu amigão, brincamos de montão, até chegar a hora infeliz de voltar para casa, de partir. Mas eu disse antes de ir: vou, mas volto logo, Paçoca, que era o nome dele. E vivemos muitas histórias, uma festança que até hoje me faz lembrar de como é bom ser criança. Nesse texto, vocês perceberam que tem algumas palavrinhas que estão destacadas, estão de preto, mais escurinho, que a gente chama de negrito. Vamos lá. A primeira é a voz, não é? Bora tirar esse S. E eu vou dar para vocês agora aqui duas palavras, estão vendo? Que se escrevem da mesma forma e a única coisa que é diferente é o acento. Então, o primeiro eu tenho um acento agudo e na segunda eu tenho um acento circunflexo. Então, vai ficar avó e avô. Perceberam? Ou seja, no acento agudo é um som aberto. Avó. Já no circunflexo, que é o chapeuzinho, é um som fechado. Avô. Entenderam a diferença? Agudo, aberto. E circunflexo, o som é fechado. E essa palavra dá pra gente compreender bem direitinho, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos também aí o robô. Nesse caso, o robô vai ser circunflexo, porque é o sonzinho fechado. Se não tivesse acento, ia ficar robô. Robo, não é isso? Mas vai ficar robô, porque tem acento. Cão e Tião, eles levam um acento. Qual é o acento? O tio, certo? Muito bem para quem falou. O tio, ele vai dar o som nasalado, é o som que sai pelo nariz. E o tio, ele vai ser usado nas vogais A e O. Lembra que a gente tem os exemplos? Mãe, pão, anão. Mas o tio, ele vai ser sempre usado em cima das vogais A e O, certo? Vamos voltar para o acento agudo, que a tia Manu passou direto aqui. Vou dar os exemplos que tem no livro, não é? Chapéu, café, Piauí, óbvio e útil, ou seja, o som aberto. No circunflexo, vamos aos exemplos do livro. Você, âmago, ônibus. Preste atenção no circunflexo. No circunflexo, ele só vai ser utilizado nas vogais A, E e O. Eu não posso usar o acento circunflexo nem na vogal I e nem na vogal U, certo? Essa regrinha a gente tem que aprender, tá bom? Não uso o acento circunflexo nem no E e nem na vogal U, certo? O tio, como eu já falei, no A e no O. Vamos para o cedilha. O cedilha é aquela vírgulazinha que a gente usa embaixo do C, certo? Tem uma regrinha também para o cedilha. O cedilha, eu só vou usar o cedilha acompanhados das vogais A, O e U. Por quê? É o som do Sa, Sol, Su com cedilha. Quando eu tenho aí, ó, caçador, mo, sol, a, su, de.
Porque com o sonzinho do C, vai ser só o C. Não uso C cedilha no C. Quando ele vem acompanhado do E ou do I. É só no A, O ou U. Certo? E o sonzinho vai ser do S, certo? A pronúncia é o som de S. Vamos para aí o último, que é o hífen. O hífen é esse traçozinho aí, certo? Que tem gente que confunde ele com travessão. Só que o travessão, ele é maior. O travessão, ele é usado para diálogos, para conversas, não é? Já o hífen, ele é utilizado para separar palavras. Quando eu vou separar a palavra, me diga uma palavra aí. Deixa eu ver uma palavra. Escola, que a gente tá com saudade da escola. Então, quando eu tenho escola, escola. Tá vendo que tá separada por um tracinho? Esse tracinho aí é o que a gente chama de hífen, certo? O hífen também ele é usado para palavras compostas. A gente vai estudar os substantivos simples e substantivos compostos. Os compostos são aqueles que possuem mais de uma palavra. Então, quando eu tenho uma palavra couve-flor, nesse caso, o hífen vai separar uma palavra da outra. E para ligar o pronome ao verbo. Esse último aí vocês vão compreender melhor quando a gente estudar os verbos, certo? Então preste atenção só no exemplo do livro. Tia Manu não vai entrar em detalhes desse agora por enquanto. Vocês só vão saber que precisa ser usado quando eu falo mandei-lhe, vi-o. Então, para juntar o verbo com o pronome, certo? Mas nesse daí vocês não vão utilizar agora, tá certo? Então é isso. Vocês têm que prestar bastante atenção na questão dessas acentuações, certo? Porque é um errinho bem comum de vocês, tá bom? Então preste atenção. Outra regrinha do C cedilha, que a Manu esqueceu, mas lembrou agora. Não se começa palavras com C cedilha, tá certo? Não começa palavras com C cedilhas. Ela é utilizada sempre no meio das palavras, tá bom? Eu não posso começar nenhuma palavra com C cedilha. Então, se tem som de S, vai ser S mesmo, não vai ser C cedilha, não. Tá certo? Pronto, então preste atenção. Aí, tem mais regras, minha gente. Uma das melhores regras, sabe qual é? A leitura. Quanto mais você lê, mais você escreve corretamente. Então, quem quer estar escrevendo sempre certo, nunca errando, a dica que tia Manu dá é sempre estejam exercitando a leitura. Porque quando a gente lê palavras escritas corretamente e a gente vai aprendendo de uma forma lúdica, tá certo? Sem dizer que está estudando, você está lendo. Você pode ler gibis, vocês podem ler livros de literaturas diversos. Até na internet mesmo, você pode fazer leitura de textos, de fábulas, não é? Então, procure exercitar a leitura, porque quem lê, escreve corretamente, tá certo? E o nosso português ele é cheio de regrinhas, não é verdade? Então, para essas regrinhas, a leitura nos ajuda muito, porque não tem como a gente colocar todas as regrinhas na cabeça, não é? Então a gente vai lendo e vai sabendo que aquela palavra se escreve daquele jeito, com aquele acento. Então essa é a dica de tia Manu de hoje, tá certo? Leiam, tá certo? E outra coisa, quando estiverem conversando com algum coleguinha no WhatsApp, procure não abreviar as palavras, escrevam as palavras de forma correta. Tia Manu tem corrigido algum de vocês. Quando escreve com erro ortográfico, tia Manu não diz está errado. Eu vou repetir a palavra escrita de forma corretamente para vocês se ligarem, tá certo? Então preste atenção, se tia Manu escreve de novo a mesma palavra que você escreveu, é porque você escreveu de forma incorreta, tá bom? Então, ó, a tarefinha de vocês vai no livro de português, né? Pelo que eu tô vendo aqui é só uma página, só a página 44, porque o próximo assunto eu ia dar logo hoje. Mas como vocês estão com os trabalhos, eu vou dar uma segurada, tá certo? Então, vocês vão fazer só a página 44 e gramática, que eu vou marcar, que é relacionado ao mesmo assunto que eu dei hoje, tá certo? Então, beijocas de tia Manu, morrendo de saudade de vocês, tá certo? Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E até amanhã.